Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, na minha opinião, é a maior escola teológica do mundo, porque nela você estuda e nunca se forma. E hoje nós vamos continuar aquele tema da nossa revista desse trimestre, a carreira que nos está proposta. Temos uma carreira a percorrer, temos que chegar até o fim, fazer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vamos hoje falar da lição de número 8, que é confessando e abandonando o pecado. Confessar o pecado e abandonar é o segredo para alcançar a misericórdia de Deus. Algumas pessoas até confessam, mas não abandonam. Sente-se mal pelo pecado, pedem perdão, mas semana que vem estão cometendo novamente o mesmo pecado. É preciso confessar e abandonar. Como João pregava: arrependei-vos e produzi, pois, fruto digno de arrependimento. O arrepender é sentir-se mal pelo pecado. O produzir fruto digno de arrependimento é não cometer mais o pecado. Então, vamos tratar nessa lição. Começamos com o texto de Provérbios, capítulo 28, verso 13, que é o nosso texto áureo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, verso 13. A verdade prática desse verso é que para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado. Precisamos não só confessar o pecado, mas também abandoná-lo de uma vez por todas. Se não temos força para isso, oremos para que o Senhor nos ajude e nos liberte. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos estudar na leitura bíblica em classe o Salmo de número 51, do verso 1 ao 12, que é a famosa confissão de Davi, quando repreendido pelo profeta Natã acerca do seu pecado. Davi confessou, Davi buscou a misericórdia de Deus, Davi pediu perdão a Deus e cremos que o Senhor o perdoou. E também vamos ler o texto de 1 João, capítulo 1, verso 8 a 10. Comecemos então com o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz a que os teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Vamos agora a 1 João, capítulo 1, verso 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos,
e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Muito bem, essa foi a leitura em classe. Vamos agora à introdução da nossa lição e ao comentário dessa lição. Atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado, por denominá-lo mera fraqueza ou erro ligado ao ambiente dos aspectos hereditários. Alguns até argumentam, todos fazem, eu também posso fazer. Mas nessa lição nós veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso ele é um perigo para a vida do crente, pois o pecado pode trazer consequências trágicas na nossa vida. A orientação bíblica é de que caso ocorra um pecado, e João até diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai. Mas caso ocorra o pecado em nossa vida, ele deve ser, sim, confessado, abandonado, como evidência do arrependimento. Não é só sentir mal, mas sim confessar e abandonar, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. 1 João 2,9 fala isso também, que devemos abandonar o pecado. Salmo 32, verso 5, bem-aventurado o homem, aquele cujos pecados são perdoados pelo Senhor. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Vamos à confissão de pecado. A palavra-chave aqui é confissão, que originalmente no grego significa concordar. Eu concordo com Deus que eu pequei. Quando eu confesso, eu saio de mim mesmo, fico do lado de Deus contra mim mesmo. Porque todo pecado, em última instância, é contra Deus. Vamos à confissão de pecado. O verbo confessar, da palavra hebraica iadá, aparece como jogar, tirar fora, lançar. 1 Reis 8:33, uma palavra que vem de uma raiz verbal de hadá, que significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de se tomar conhecimento, de saber, de reconhecer. A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecado. Salmo 32, verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologio, que significa concordar com, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homo, que junto de pessoas reunidas, e de logos, que é o ato de falar, a palavra homologio, ou homologio, ocorre 25 vezes no Novo Testamento. Mateus 7:23, Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, que significa invocar o nome do Senhor, não é? E ser salvo. Tiago, capítulo 5, verso 16, confessai as vossas culpas uns pelos outros e orai uns pelos outros. Há um verbo grego importante para confessar, exomologio, Mateus 3,16, que significa professar, arrepender-se, reconhecer abertamente o nosso pecado. Então, e alegremente honrar a honra de alguém. Prometer algo publicamente que fará algo, comprometer-se. Logo, podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê e o que se sabe. A confissão bíblica de pecado.
O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e de fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato de confissão. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. 1 João 1,9. Essa confissão pode ser no momento da conversão. Quando uma pessoa se converte, ela está disposta a abandonar o pecado. Ou ainda, pode ser depois dela, quando pecados são cometidos, porque nós ainda cometemos pecados. E esses pecados podem ser contra Deus, ou até mesmo contra um irmão. É importante ressaltar, porém, que segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração em comunhão com Deus. Até na oração do Pai Nosso, Jesus ensina, não é? Nós dizemos, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Também leia o texto de Neemias 1,6, Salmo 66, 18, Lucas 18, verso 9 a 14, a oração daqueles 2 homens que subiram ao templo para orar. Vamos ao símbolo da confissão de pecado. No ato de confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e por isso encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Romanos capítulo 3, verso 10 a 12. E então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecados, alcança a misericórdia de Deus. Provérbios 28, verso 13. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então a alma é consolada a uma vida espiritual e assim a alma é restaurada novamente a Deus. Sinopse, tópico 1. O ensino bíblico da confissão de pecado traz consigo a ideia de reconhecê-lo e de fazer a sua confissão e o desejo, claro, de abandonar o pecado. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. O perigo do pecado não confessado. Os males dos pecados não confessados, quando lemos e analisamos Provérbios 28, verso 13, percebemos que a confissão de pecado não trata apenas de um ensino judaico, mas também um ensino cristão. A epístola de João corrobora com a necessidade de confessarmos os pecados, deixá-los e alcançar o perdão. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecados, ocultando, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante ao que nossos primeiros pais fizeram, Adão e Eva. Viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Quando ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim pela virada do dia, esconderam-se, bem como o rei Davi o fez. O homem que era segundo o coração de Deus, procurou ocultar o seu pecado do Senhor, quando soube que Betsabá estava grávida de um filho seu. Tentou mandar Urias para casa, para ver se Urias se deitava com sua mulher. Quando viu que Urias não foi, para esconder o pecado, planejou a morte do seu soldado, um soldado fiel, que morre numa batalha. Foi posta na frente de uma batalha e carregou a carta para a sua própria condenação, ou a sua própria morte. Entregou ao capitão Joabe a carta escrita por Davi. Põe Urias na frente da pior batalha. Segundo Samuel, capítulo 11. E depois no 12, vemos o profeta Natã chamando a atenção de Davi.
E graças a Deus, Davi caiu em si, confessou o seu pecado, buscou perdão. As consequências também do pecado de Adão e Eva. Falemos agora no ponto 2. A realidade bíblica do pecado pode ser vista logo no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou e por isso receberam as sentenças devidas. Eva teve a sua concepção multiplicada as dores, e Adão, com o suor do teu rosto ganharás o teu pão de cada dia, porque és pó até que ao pó retornes. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus havia criado, o Jardim do Éden, e foram colocados para fora. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração da condição física de ambos, uma transição também da natureza imortal para uma natureza mortal. O salário do pecado é a morte. Diversas tentações no gênero humano e fraqueza na natureza para ceder às tentações. Assim, sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram apenas a eles, mas parece, e é o que a Bíblia trata, que passaram para todo o gênero humano e natural. Romanos 5, 12 a 14. Todos nós pecamos à semelhança de Adão. Vamos ao terceiro tópico aqui. As consequências do pecado de Davi. Falemos do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia de sua casa, segundo Samuel, capítulo 12, verso 10 a 12. Davi teve um filho que se rebelou contra ele. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam o conflito e o senso de culpa que marcava a vida de um homem que por certo tempo ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflições que levavam ao gemido. Vemos isso no Salmo 32. Enquanto me calei, meu humor tornou-se em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor os meus pecados e Ele perdoará a minha iniquidade. Manter-se em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o seu vigor espiritual, a sua alegria, o seu humor. Já no Salmo 51, vemos a confissão que Davi faz, e nessa confissão do Salmo 51, Davi pede que Deus o perdoe, que Deus o restaure, que Deus traga novamente a alegria da salvação e não retire dele o Espírito Santo, porque era o próprio Espírito Santo que o levava a pedir perdão pelos seus pecados. Sinopse, tópico 2. A palavra de Deus mostra a necessidade de confessar o pecado, de deixá-lo e assim alcançar o perdão. Falemos agora da confissão de pecados, um caminho de cura e de restauração. Confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus, porque todo pecado é contra Deus. E aí nós temos um mediador, um intercessor entre nós e Deus. É o seu Filho Jesus. Então toda confissão é feita por seu Filho, pois Cristo é o preço e pagou o preço de nossos pecados. E só Ele pode perdoar os nossos pecados. Salmos 51, versos 3 e 4, Mateus 9, 2 e 6. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus perdoou muitos pecadores. Disse a mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Lucas 7, 48. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus também nos ensinou a orar: Pai, perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. Em 1 João, capítulo 1, lemos que nossos pecados devem ser confessados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. E João ainda escreve: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Esse advogado é Jesus Cristo. E ele está pronto a nos perdoar quando de fato nos arrependemos e confessamos. Dessa forma, perdoar pecados é uma prerrogativa de Deus, Pai, por intermédio do Senhor Jesus, mediante a obra do Calvário, ao sangue que foi derramado para a remissão de nossos pecados. Vamos ao segundo ponto: alcançando cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem confessa e deixa de lado o orgulho, a soberba, para trilhar um caminho de humildade e confissão de pecados, vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Provérbios 28:13. Havia um amigo meu que dizia: o diabo tira-nos a vergonha para pecar e depois coloca-nos a vergonha para não confessar o pecado. Mas tenhamos a soberba e nos humilhemos perante a mão de Deus, e ao seu tempo ele nos exaltará. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado, do que deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos o descanso tão prometido por Jesus para a nossa alma. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela-nos a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Quem faz assim vai encontrar o caminho da cura, da restauração, conforme lemos na palavra do salmista: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32, verso 3 e 5. Vamos à sinopse do tópico 3. A confissão de pecados é o único caminho para a cura e restauração, tanto do espírito quanto da alma e finalmente do corpo. Que Deus te abençoe. Que eu e você possamos sempre confessar os nossos pecados para obter a misericórdia e o perdão de Deus. Vamos à conclusão dessa lição. Em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, é preciso confessar, obter o perdão, para termos uma jornada de perdão. Só é possível através da confissão do pecado e da prática e da resolução de abandonar de uma vez por todas o pecado, romper o pecado de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas, obterá o perdão, a misericórdia de Deus e viverá uma vida leve, sem culpa, com a alma restaurada. Que Deus nos abençoe para que confessamos. Vamos à revisão do conteúdo através de 5 perguntas e responder cada uma delas. Qual a ideia, o ensino geral da Bíblia traz a respeito da confissão de pecado? Bom, vamos à resposta. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato de confissão. 1 João 1,9.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda iniquidade. Vamos ao segundo pergunta. O que a pessoa reconhece no ato de confissão de pecado? A resposta é que no ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os seus pecados cometidos e por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. Por isso precisamos do nosso advogado Jesus. Terceira pergunta. O que podemos compreender de Provérbios 28:13? Bom, vamos à resposta. Quando lemos e analisamos Provérbios 28:13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também um ensino cristão. Vamos à quarta pergunta. Segunda lição, o que pode acontecer com quem ignora a recomendação bíblica de confessar o pecado? E a resposta é: ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Além do mais, a quebra da nossa comunhão com Deus. Quinta e última pergunta. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecado deve ser dirigida primeiramente a quem? Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecado deve primeiramente ser dirigida a Deus. Confessei-te o meu pecado. Confessamos a Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, pois Ele só pode perdoar os nossos pecados. Jesus pagou o preço de nossos pecados com o seu sangue que foi derramado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Que Deus te abençoe. Espero que você possa, quando pecar, e eu também, eu não estou excluso, possamos ir a Deus e confessar os nossos pecados. Na semana que vem, estudaremos a lição de número 9, resistindo à tentação no caminho. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. E não perca, lição 9, como é que podemos resistir à tentação no caminho dessa jornada que nos está proposta, a carreira que nos está proposta. Deus te abençoe. Quem esteve convosco mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, irá aparecer um menu. Conforme aparecer o menu, clique no playlist. Ali no playlist irá aparecer 228 pastas. É muita pasta. Se você for descendo até a primeira lá embaixo, encontrará um comentário em Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, e vai subindo até o Apocalipse, as primeiras 27 pastas, nós temos todo o Novo Testamento comentado para você. Capítulo por capítulo, verso por verso, para aumentar a sua compreensão do Novo Testamento. Você continuar subindo, vai ver uma pasta Bíblia, onde explicamos um pouco da Bíblia, depois Gênesis, Êxodo, Levítico, e vai entrando e estudando também o Antigo Testamento. Capítulo por capítulo, verso por verso, todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Assim, as primeiras 70 pastas lá embaixo, você tem um comentário de toda a Bíblia. Depois nós falamos também dos livros deuterocanônicos, do período intertestamentário, que é o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Falamos também sobre a história da teologia cristã, 2000 anos de história, as 16 verdades fundamentais que as Assembleias de Deus crê e ensina. Há muito material para você. Amanhã e noite também com Charles Spurgeon, que é um pequeno devocional pela manhã e outro à noite, para que você medite na palavra de Deus. Temos uma visão panorâmica da Bíblia. Temos a pasta Personagens do Antigo Testamento, 260 personagens
do Antigo Testamento, de Adão a Malaquias. Temos também personagens do Novo Testamento, de Jesus até a sua noiva, no livro do Apocalipse, 240 personagens, com 260 do Antigo, mais 240 do Novo, temos 500 personagens bíblicos. Você pode estudar a Bíblia toda através desses 500 personagens bíblicos. Temos pastas da idade, aulas da idade de teologia, temos pasta da escola bíblica dominical, temos centenas de materiais, temos viagens que fazemos ao Museu da Bíblia, a réplica da Arca de Noé, onde você vai ver a réplica da arca. Temos também viagem que fizemos ao Egito, a Israel, a Roma, a ilha de Patmos, a Grécia. São muito material para você. Entre ali, explore. São 228 pastas com 6.400 vídeos. É bastante material e sempre estamos colocando mais e mais material. Em breve já teremos 6.500 vídeos e assim por diante. Que Deus se abençoe em Cristo Jesus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue o nosso canal. Deus se abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.